Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Vitória. A partir de agora você fica com mais uma das nossas mensagens. Esperamos que os próximos minutos te abençoem grandemente. Conheça mais da nossa igreja nas nossas redes sociais e esperamos te ver mais vezes por aqui. Até mais! Você está aí ainda? Que bom, porque hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Pastor, todo domingo você vem aqui e diz que quer falar sobre algo muito importante. E eu realmente acredito que é muito importante, porque é uma direção da palavra de Deus. Eu quero falar sobre um assunto muito necessário para quem deseja acessar maturidade. Você sabe que a maturidade é um estágio em que, quando nós o atingimos, nós deixamos de desperdiçar oportunidades, porque nós temos clareza, nós temos equilíbrio, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, conseguimos discernir as circunstâncias, os acontecimentos e paramos de cometer alguns erros que vão nos distanciando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E esse estágio de maturidade espiritual só é alcançado quando eu entendo uma das declarações mais importantes que está presente em todo o texto da palavra de Deus. E essa declaração é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Será que você pode repetir isso? Deus é soberano sobre todas as coisas. Pastor, o que significa declarar isso, confiar nessa declaração? Isso significa que Deus não erra, Deus não muda, Ele não mente, Deus não se atrasa, Ele não se move pela nossa agenda, Deus não falha, não se arrepende, Ele não muda de ideia, Ele não se confunde. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele faz o que quer, do jeito que quer, quando Ele quer e se Ele quiser, porque Ele é soberano. E quando eu entendo isso, o meu coração, ao mesmo tempo que é desafiado, ele também entra num estado de leveza, porque assim eu consigo entender que, seja qual for a circunstância, o Senhor está conduzindo tudo para, no final, eu glorificá-lo, exaltá-lo e ter consciência de que foi a melhor forma de viver aquele processo. É isso que faz a diferença. E por isso o tema de hoje é a soberania de Deus. Eu quero falar também de certas falas que às vezes são reproduzidas e as pessoas não pensam muito bem. Por exemplo, quem já ouviu que Deus escreve certo por linhas tortas? Pastor, eu falei isso hoje. É normal, é cultural. Mas a Bíblia não fala que é dessa forma que as coisas acontecem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Mas para o bem de todo mundo? Para o bem daqueles que... Ou seja, a soberania de Deus não isenta o homem da sua responsabilidade. Deus quer que tudo coopere para o nosso bem, mas o meu papel é amá-lo de todo o coração. E é o que a palavra nos orienta a viver. Uma outra afirmação muito comum é: Deus tarda, mas não falha. É outra afirmação que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque a Bíblia não diz que Deus demora ou que Ele tarda, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Ele é atemporal. Passado, presente e futuro podem marcar a minha e a sua existência, mas Deus não se move conforme esses espaços de tempo. A Bíblia diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Um dia é como 1000 anos é como um dia, e Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele chega na hora certa, Ele faz o que tem que ser feito, Ele se move conforme a agenda dEle, e é por isso que nós exaltamos esse Deus nesse lugar, porque Ele é soberano. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. E por isso, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5. Eu quero ler um texto que nos ensina muito sobre a vida de alguém que confia na soberania de Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 21. Marcos 5, 21. Você encontrou aí? Se você não tem Bíblia, senta perto de um crente que ele vai ter. Brincadeira. Vai ser projetado para você também.
Diz assim o texto: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Ele viu com gente chorando e se lamentando em alta. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor, nós precisamos entender a sua soberania. E mais do que isso, precisamos confiar nela. Então, Pai, através dessa palavra, esclarece esse conceito no nosso coração e nos ajuda a sair daqui totalmente descansados em saber que o Senhor só age para o nosso bem, para o nosso melhor e para a sua glória. E nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Querido, esse relato que nós lemos aconteceu na cidade de Cafarnaum, um lugar que viu inúmeros milagres acontecerem. A ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para a identidade de Jesus e para a soberania de Deus sobre os acontecimentos. Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai perceber que Jesus manda que seus discípulos entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. No meio dessa travessia, uma grande tempestade se levanta, uma tempestade tão intensa que pescadores experientes nessa questão do mar se desesperam. Então eles recorrem a Jesus, que com uma palavra aquieta aquela tempestade, mostrando mais uma vez que Jesus tem poder sobre a força da natureza. Depois eles chegam na região dos Gerazenos e ali Jesus encontra um homem que há muito tempo era dominado por uma legião de demônios, de tal forma que ele vivia próximo aos sepulcros, ele vivia acorrentado, ninguém conseguia ajudá-lo e ele se machucava, se mutilava, era um sofrimento muito intenso e Jesus o encontra e determina a libertação daquele homem, que imediatamente é liberto, provando que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual.
Então Jesus chega em Cafarnaum, uma terra muito especial para ele, e um dirigente da sinagoga chamado Jairo o aborda, pede insistentemente que ele fosse até a casa dele para curar sua filha de 12 anos de idade, que estava à beira da morte. Jesus o acompanha, mas no meio do caminho ele é tocado por uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia contínua. E imediatamente, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, mostrando para mim e para você que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Então, ele segue viagem até a casa de Jairo. Ele chega ali, enquanto ele curava aquela mulher, o texto conta que alguns da casa de Jairo chegam e dizem para ele que a filha dele morreu. Então eles dizem, olha, não incomoda mais o mestre porque ela morreu. Então Jesus, como diz o texto, fazendo pouco caso deles, Jesus fala, olha, você pode colocar um ponto final, mas eu coloco uma vírgula porque sou eu que tenho as rédeas da história. E ele segue até a casa de Jairo e com 2 palavras ele ressuscita aquela menina que sai da morte para a vida, provando que Jesus não tem apenas poder sobre a força da natureza, sobre as enfermidades, sobre o mundo espiritual, mas ele também tem poder sobre a morte. E esse Jesus está presente aqui nessa noite. Mas, querido, tem algo muito interessante nesse texto. Porque apesar de uma multidão cercar Jesus, precisando da intervenção dele, a maioria das pessoas não viu a sua realidade mudar naquele dia. A maioria das pessoas, com exceção de Jairo e aquela mulher que sofria de hemorragia, não viu o cenário mudar, não viu o milagre acontecer. E a grande pergunta é, por que no mesmo ambiente em que Jesus diz sim para alguns, ele ao mesmo tempo diz não para outros? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, porque todos nós passamos por situações assim. E eu quero começar trazendo 2 respostas para essa pergunta. Primeiro, por que algumas coisas acontecem na vida dos outros, mas não acontecem na vida de outras pessoas? É simples. Em primeiro lugar, porque Deus é soberano e somente Ele sabe de todas as coisas. O verso 21 diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, ele foi cercado por uma multidão. Querido, Cafarnaum era uma espécie de quartel-general de Jesus. Era uma base aonde ele passava um tempo, ele já tinha ali a casa da sogra de Pedro para descansar. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas foi ali em Cafarnaum que o relacionamento de Pedro e Jesus começou a desandar. Estava tudo muito bem, até que Jesus curou a sogra dele. E aí a coisa desandou, né? Mas, brincadeiras à parte, que é bem ruim essa piada, mas seguindo em frente, você riu porque você é muito generoso comigo, né? Por isso você riu. Mas, apesar de ser uma base ali para Jesus, aquele lugar o conhecia por muitos milagres que ele fez, por muitas coisas que ele fez. Então, quando ele chega novamente naquela cidade, o que acontece é que ele é cercado por uma multidão ávida por milagres, por resposta, por instrução, por uma intervenção, muita gente precisando dele, mas nem todos receberam o que desejavam. E a minha pergunta é, por quê? E a resposta é, porque Deus é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, quando quer e se quiser. Ele não se move por pressão. A agenda dos céus permanece imutável, independente do que está acontecendo na terra, porque ele já sabe o que tem que fazer. Sabe, querido, Jesus não fez o que todos queriam. E ele também não faz sempre o que nós queremos. Não é sempre que a nossa vontade é feita. É assim lá em casa, é assim na sua também. Por quê? Porque a soberania é maior do que a nossa vontade. E entender isso, querido, se chama maturidade. Você quer uma definição de maturidade? Maturidade é entender que algumas coisas que desejamos que Deus faça, Ele não fará. E a pergunta é, por quê? Porque Ele é soberano. Ele tem certeza absoluta daquilo que precisa ou não acontecer na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, mas se ele tivesse interferido nessa situação no meu ministério, se ele tivesse interferido nessa situação no meu casamento, se ele tivesse interferido na vida do meu filho, se ele tivesse interferido nesse diagnóstico, eu não estaria perdendo oportunidades, a minha vida estaria avançando. Ei, ninguém perde tempo por respeitar os processos de Deus.
Deus, se quiser, Ele acelera os processos na tua vida hoje, irmão. Se quiser, Ele muda da noite para o dia o cenário. Ele tem poder para isso. A Bíblia é muito clara sobre isso. E é por isso que eu e você precisamos entender que naquele dia, talvez, cura e ressurreição fossem apenas para aqueles que receberam. E aqui eu queria que você atentasse para uma coisa. Às vezes o que você precisa não é um milagre na sua vida hoje, mas é um milagre na vida de alguém. E quando você vê esse milagre acontecendo na vida de alguém, você tem a sua fé potencializada para que você persevere um pouco mais até que o milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida se concretize. Muitas vezes é isso que tem que acontecer. E esse é um dos motivos pelos quais você deve se alegrar quando alguém for abençoado, quando alguém receber uma graça especial, um milagre, uma resposta, uma porta aberta. Por quê, pastor? Primeiro, porque o milagre na vida do outro não impede o seu milagre de acontecer. Segundo, que quando você vê alguém recebendo um milagre, isso ativa a tua fé para crer que o teu milagre uma hora vai chegar. E terceiro, porque se eu estou em um ambiente em que milagres acontecem, eu estou no ambiente perfeito para os milagres que eu desejo acontecerem. Então, quero te dizer que hoje você está em Cafarnaum, num ambiente de milagres. E eu creio que o Senhor já está mudando a história de muitas pessoas. Eu creio nisso. Seja qual for o momento da sua vida, confie na soberania de Deus. Ele não apenas sabe o que é melhor para você, mas Ele tem o que é melhor para você. Mas tem um segundo motivo, pelo qual nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Além da soberania de Deus, eu também creio que a soberania de Deus não isenta o homem de sua responsabilidade no processo. Tem algo que Deus tem que fazer, mas também tem algo que eu e você temos que fazer. Você quer um resumo? Tem coisa que Deus ainda não fez na sua vida, porque Ele está esperando você fazer aquilo que já deveria ter feito, mas por algum motivo você ainda não fez. Ele está esperando o seu posicionamento. Muitas vezes a ação de Deus é em resposta ao nosso posicionamento. Nem todo mundo naquele dia se humilhou diante de Jesus em Cafarnaum. Nem todo mundo obedeceu. Nem todo mundo percorreu o processo necessário. E não é difícil para você entender isso, porque quando você vai caminhando de Gênesis a Apocalipse, você percebe vários relatos que comprovam o que eu estou falando. Por exemplo, o povo sai de 437 anos de escravidão do Egito e se depara com o Mar Vermelho. E sempre que a gente para, nós começamos a olhar para trás, né? Então eles começam a dizer, e aí, foi por falta de túmulo que a gente veio para cá. Eles estão ouvindo o barulho dos egípcios chegando e começam a lamentar, começam a murmurar, pressionam Moisés. Então Moisés clama a Deus e aí Deus responde assim, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Eu já disse que a terra vai ser de vocês. Então pararam por quê? E quando o povo começa a marchar, quando Moisés levanta o cajado, o mar é aberto. Porque algumas ações de Deus dependem das ações do homem. Se o povo não tivesse marchado, o mar provavelmente não teria sido aberto. Você quer um outro exemplo? Em Atos 16, Paulo, Silas e alguns companheiros estão numa viagem missionária, destino Ásia. Eles tentam entrar naquele continente por um lugar, não conseguem. Então eles tentam entrar por um outro lugar e o Espírito Santo os impede de entrar naquele continente. E quando eles decidem de insistir em fazer aquilo que Deus não queria que eles fizessem, é que Paulo tem uma visão e nessa visão o homem diz, passe a Macedônia, vem até nós. O que Deus estava dizendo era, eu não tenho a Ásia para você nesse momento, eu quero que vocês preguem na Europa. Ou seja, somente quando Paulo parou de insistir naquilo que Deus não queria, é que Deus revelou de fato aquilo que Ele queria. Você quer uma chave poderosa? Para de tentar abrir porta que Deus fechou e para de tentar fechar a porta que Deus abriu. Confia na soberania do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Você quer um outro exemplo? Gênesis 12, ele chega para Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedece parcialmente, que é o mesmo que desobedecer. Ele sai da terra, ele segue na direção da terra que o Senhor mostraria, mas ele não sai do meio da parentela, porque ele leva um sobrinho. Você lembra o nome dele? E por causa dessa ação, ele passa por uma dificuldade que não precisava passar. E só no capítulo 13, quando ele se separa de Ló,
é que Deus volta a falar com ele e amplia a revelação. Sabe por quê? Porque Deus amplia a revelação da vontade dele para a nossa vida conforme a nossa progressão em fé. Sabe o que Deus está esperando algumas pessoas fazerem hoje? Começarem a obedecer aquilo que ele já disse. E Deus vai começar a trazer clareza sobre o seu caminho. E nós temos que entender isso. Você está aí ainda? Mas eu quero caminhar para encerrar essa palavra, focando nessa questão da responsabilidade do homem. E eu quero responder claramente, através desse texto, por quê? Por quê que naquele dia, e por que na nossa vida, algumas coisas acontecem para alguns e não acontecem para outros. Primeiro, porque nem todos abrem mão do orgulho para reconhecer a autoridade de Jesus. Você pode ler comigo os versos 22 e 23? Olha o que dizem esses versos. Então, chegou ali... Amanda, você me ajuda no teclado aqui, por favor? Um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Querido, se você tem o costume de ler os evangelhos, você sabe que Jesus era rejeitado pelos religiosos. Mas ele não era apenas rejeitado pelos religiosos, ele era odiado ao ponto deles conspirarem constantemente para matar Jesus. E quando você começa a ler essa porção do texto, você percebe que Jairo não era apenas um religioso, ele era um dirigente da sinagoga, era alguém da alta cúpula religiosa, um cara de prestígio, de influência, de poder, alto poder religioso, político e também monetário. Mas tinha uma coisa que tudo que ele era e tinha não conseguia ser resolvido. A filha dele estava gravemente doente e ela estava para morrer. Aquela doença ia matar aquela menina de 12 anos. E o texto conta que quando Jesus chega em Cafarnaum e ele ouve que Jesus está ali, ele corre, se joga, se lança aos pés de Jesus e insistentemente implora dizendo: por favor, a minha filhinha está morrendo, eu peço que o Senhor a salve. Você imagina um cara da alta cúpula religiosa, um cara importante, um cara poderoso, passar na frente de todo mundo no meio da cidade correndo e se lançando aos pés dele? Foi o que Jairo fez. E pior, ele se lança aos pés daquele que ele como religioso odiava, daquele que ele como religioso rejeitava e resistia. E ele chega diante de Jesus porque ele reconheceu que a autoridade de Jesus era maior do que a autoridade dele. E diante da sua impotência, ele se lança diante dele. Ele se lança diante dele. Querido, para a mulher do fluxo de sangue, se humilhar não era tão difícil, porque já era uma humilhação que ela vivia, mas para aquele homem era bem difícil. De uma vez por todas, ele reconheceu quem Jesus era, antes de ter certeza de que ele resolveria o problema. Sabe, queridos, sabe por que algumas dificuldades pesadas às vezes acontecem na vida de algumas pessoas? Porque às vezes essa dificuldade foi a única forma que Deus encontrou para atrair a sua atenção. A única forma. Foi a única forma de você olhar para Ele. Foi a única forma de você descer do pedestal e perceber que sem Ele você não é nada. Às vezes nós precisamos perder o nosso chão para entender que somente Jesus é o nosso lugar seguro. Só Ele pode cuidar de nós. Tem coisa que Deus tira ou permite que o diabo tire, porque só assim Ele terá a nossa atenção. Às vezes Deus nos humilha, ou nós temos que nos humilhar, para que então nós reconheçamos quem Ele é. Você lembra de Davi? Ele já era rei, maior rei de Israel. A Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito da sua geração, então morreu. Imagina ele falar isso sobre você. Imagina ele falar Gessiel. Gessiel cumpriu o seu propósito para a sua geração e morreu. Eu quero ouvir isso de Deus um dia. Mas ele não acertou só não. Que em algum momento ele acabou vacilando e cometeu adultério. E do adultério ele foi para o homicídio. E do adultério e do homicídio ele foi para a mentira, para encobrir o que ele fez. E ele achava que estava tudo bem. Está tudo certo. Até que um dia, Deus manda um profeta chamado Natan, e ele fala: aqui,
Você acha que você está abalando? Você está para ser abalado. Porque você está muito errado com Deus. Davi se desespera. Ele se desespera. Mas Deus dá a ele a oportunidade de recomeçar. Não faz o que ele pediu para Deus, mas Deus dá a oportunidade dele recomeçar. Muitas vezes é isso que acontece. Pastor, o que eu preciso entender disso que você está falando? É muito simples. Não espere um deserto pesado se levantar na sua vida para você se humilhar diante de Jesus. Não queira passar por isso. Jairo abriu mão do orgulho. Diga, orgulho. O orgulho tem travado o agir de Deus na vida de muita gente. Sabe o que é o orgulho? É eu ter certeza que eu sempre tenho a melhor opinião. Que a minha opinião é sempre a melhor. Não importa o que o meu cônjuge pensa, não importa o que o meu filho pensa, não importa o que o meu pai pensa, não importa o que o meu líder pensa, não importa o que a palavra determina, o que importa é aquilo que eu entendo. Aquilo que eu entendo que é o certo. O orgulho é ter sempre a certeza de que a nossa opinião é a melhor. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não me curvo a ninguém, eu não presto conta para ninguém, eu não preciso de líder, eu preciso de igreja, eu preciso de pastor, eu preciso de chefe, eu me basto. Você já conheceu gente assim? Quantas pessoas? Só que o problema é que isso tem travado a vida de muita gente. Muita gente. Essa semana me perguntaram qual é a causa principal do divórcio. E eu disse, a causa principal do divórcio é o orgulho. Porque marido e esposa entram numa vida a dois, mas querem continuar sua carreira solo. E são os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos, e não importa o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, eu vou caminhando, e eu não percebo que eu estou caminhando sozinho, porque ninguém consegue me acompanhar. O orgulho está destruindo casamentos, sociedades, dividindo igrejas. Pessoas estão jogando fora oportunidades profissionais, portas que Deus abriu. Às vezes chegam e dizem, sabe, eu não vou me submeter a isso não. Eu vou sair dessa empresa. Mas às vezes, é exatamente se submeter a esse processo que Deus quer que você faça, para que Ele trate algumas coisas no teu caráter. Para que então você se habilite, porque a provação nos refina como ouro. E Ele vai refinando e vai extraindo o melhor de nós, para que nós não desperdicemos o próximo nível que Ele tem para a nossa vida. Você está me entendendo? Falei, eu estou, pastor. Provação vem para a aprovação. Deus só prova quem Ele quer aprovar, irmão. É por isso que Tiago diz, tendes como motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, porque Deus só prova quem Ele quer aprovar, quem Ele quer aprovar. Mas, queridos, o orgulho está tomando o coração de muita gente, e nós temos que vigiar a nossa caminhada. As pessoas têm prazer, às vezes, em defender um movimento que tem um mês para celebrar o orgulho. Querido, orgulho não tem que ser celebrado não, orgulho tem que ser afogado, irmão, tem que ser afogado. Foi o que Deus disse para Naamã, general sírio, fazer. Ele disse, você tem que afogar esse orgulho, mergulha no Jordão 7 vezes, porque você é leproso, você parece o cara do lado de fora, mas de dentro você está aos cacos, você é leproso, então ele é curado, porque ele afoga o orgulho dele. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus não procura pelos orgulhosos, mas Ele procura pelos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e eu espero que Ele encontre adoradores assim aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em Cafarnaum, naquele dia, ele encontrou Jairo, e Jairo se prostrou, reconhecendo quem ele era. Ele disse, eu sei quem tu és, e essa atitude de adoração provocou a ressurreição da filha dele. Sabe o que é mais interessante nessa postura de Jairo? É que ele adorou a Jesus antes de receber o milagre. É como se ele tivesse assim, eu vou te adorar. Se o Senhor fizer, ok. Se o Senhor não fizer, ok. Mas um adorador já me tornei hoje. Sabe a pergunta que eu faço para você hoje? Se Deus dissesse hoje, aqui nesse momento para você, que Ele não vai mais dar nada do que você pedir daqui para frente, porque a salvação que Ele te deu já é suficiente para você ter gratidão e viver em obediência a Ele. A minha pergunta é, domingo que vem você ainda assim estaria aqui para adorá-lo? Você ainda acordaria para ler Bíblia amanhã? Você ainda diria não ao pecado nessa semana? É uma pergunta que eu faço. Sabe qual é a geração que traz o avivamento?
Sabe qual é a geração que vê sinais, milagres e maravilhas acontecendo? Sabe qual é a geração que carrega a glória de Deus? É a situação que, seja o dia mau ou seja o dia bom, ela continua constante em adorar e servir a Deus. É a geração que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Porque eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Ele é o meu Salvador. Ele mudou a minha história. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia! Deus quer nos transformar em adoradores. Em adoradores. Mas tem um segundo ensinamento nesse texto. Algumas vezes nós não vivemos o que Deus realmente tem para a gente. Muitas pessoas não vivem, sabe por quê? Porque querem definir o milagre e o processo para obtê-lo. Querem definir o milagre e o processo para obtê-lo. Olha o que diz o verso 23. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Até aqui Jairo estava tirando nota 10, irmão. Nota 10. Estava indo muito bem. Então ele chega diante de Jesus e aos pés dele, ele diz assim: por favor, eu te imploro que salve a minha filha. Vem agora, ela está doente, impõe as mãos sobre ela e ore para que ela seja curada e viva. Na verdade, o que Jairo quis foi determinar o que Jesus tinha que fazer. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu determino, Deus, que o Senhor faça isso. Tem que ser desse jeito. Misericórdia. Às vezes a gente é assim, né? Mas na verdade o que Jairo estava fazendo era, ele estava dizendo: Jesus, no meio dessa multidão, eu quero que você pare para atender a minha necessidade. Eu sei que Jesus faz isso, mas eu vou falar sobre isso. Ele também determina para Jesus que o milagre deveria ser a cura. E ele também determina que essa cura deveria acontecer através de uma oração com imposição de mãos. Ele estava dizendo: eu quero que você faça agora, que você cure agora e que você cure dessa forma. Ou seja, ele queria definir quem, quando, como e qual. Só que aí Jesus deu uma lição sobre soberania para ele e que também serve muito para a minha vida e para a sua vida. Antes de ir à casa de Jairo, o que aconteceu? Ele parou e curou uma mulher. O que ele estava dizendo para Jairo era: você está passando por dificuldade, mas eu queria te dizer que você não é o centro do mundo. Existe uma forma das coisas acontecerem. Segunda coisa que ele estava ensinando para ele, que apesar dele não ser o centro do mundo, ele precisava entender algo mais importante. O centro da história é Jesus. Não é sobre a minha vida e sobre a sua vida, é sobre aquilo que ele tem a fazer e sobre quem ele é. O centro da história é Jesus. Outra coisa que Jesus diz é: eu não irei na sua casa agora. Não é agora que eu vou fazer. Eu não planejei que fosse dessa forma. E o tempo que ele investe curando aquela mulher também culminou na morte da filha de Jairo. Então agora Jesus estava dizendo: você não é o centro do mundo, eu não vou na tua casa agora, e eu também não vou atender o teu pedido de curar a tua filha. Porque o milagre que eu tenho para ela não vai ser de cura, vai ser de ressurreição. Olha o tamanho da clareza do que Jesus estava mostrando para ele. E a minha pergunta é: você viu Jairo reclamando? Você viu Jairo dizendo: não é hoje não, domingo que o senhor vai fazer, então não volto domingo que vem não. Então Jesus, segue para cá e eu vou para lá, tá bom? Tô de mal, Jesus. Tô de mal contigo. Vou largar o ministério, vou entregar a célula, vou separar, vou embora, vou largar tudo. Sabe o que Jairo fez? Ele respeitou o processo. E se tem uma coisa que eu e você precisamos fazer, é respeitar os processos de Deus na nossa vida. Jairo fez isso e por isso ele alcançou aquilo que precisava. Querido, parece ou não parece com a nossa vida? Nós não achamos que somos o centro do mundo, não. Nós temos a certeza, irmão. Nós temos a certeza que nós somos o centro do mundo. Que nós somos o último biscoito do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Somos eu e você. Nós queremos escolher qual será o milagre e determinar como ele tem que acontecer. Pastor, por que isso é um problema? É simples. Quando eu crio na minha mente
a forma que Deus tem que trabalhar na minha vida, se Ele trabalhar de forma diferente, eu estarei muito mais próximo da frustração do que do milagre. Quem entendeu, gente? É por isso que eu preciso confiar no processo. Eu preciso confiar na soberania de Deus. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas é difícil, porque tem uma coisa que tira a gente do prumo, do equilíbrio. Sabe o que é? Quando as coisas fogem do nosso controle. Se tem uma coisa que desespera a gente, é não ter as coisas debaixo do nosso controle. É desesperador. É desesperador. Mas hoje, eu queria te dizer que Deus está sinalizando algo para você. Ele está dizendo, abra mão do controle e entregue nas mãos dele. Você pode dizer para o teu querido aí do seu lado isso? Abre mão do controle, entrega para ele. Pastor, por que eu posso confiar no que você está dizendo? É muito simples, irmão, é muito simples. Você pode confiar, sabe por quê? Porque o Deus que te manda dizer isso não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, é porque ele cumprirá. Mas você precisa confiar nele. Mas em penúltimo lugar, por quê? Por quê? Porque Deus não responde necessidade ou sentimento. Ele responde fé. Diga, Deus responde fé. Olha o verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Irmãos, então, agora nós estamos no momento em que a mulher é curada. E naquele momento, alguns da casa de Jairo chegam e falam, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre não, sua filha morreu. Então Jesus olha para Jairo e diz assim, não tenha medo, creia somente. O que ele está dizendo é que crer é suficiente para que Deus cumpra aquilo que planejou para a nossa vida. É o que ele estava dizendo. Mas pensa como que Jairo estava. De um lado, estava os amigos dele apresentando um fato concreto. A sua filha morreu. A sua filha morreu. E Lázaro nem havia ressuscitado ainda, ou seja, nem havia um relato que ele pudesse se basear para crer na ressurreição. E do outro lado, Jesus estava dizendo, eu sei que eles estão dizendo que a sua filha morreu, mas eu estou dizendo para você não temer, você só precisa crer. Crer. É o que ele precisava fazer. Ele estava direcionando o foco de Jairo. E tudo aquilo que você foca, expande. Você já ouviu isso? Se você foca nos problemas, é óbvio que esses problemas serão cada vez maiores. Mas se você foca naquilo que o Senhor está direcionando, é óbvio que também a sua fé crescerá. Então eu te faço uma pergunta, você acredita que Deus é poderoso? Umas 5 pessoas acreditam, né? Eu vou perguntar de novo, você acredita que Deus é poderoso? Você crê que Ele chama à existência coisas que não existem como se existissem? Vou te dar um exemplo, você está vendo essa caneca? Você está vendo agora? Fala que não está para me ajudar. Não, chamar à existência coisas que não existem como se existissem é, não tem caneca, ele dizer, eu quero uma caneca e a caneca aparece. Isso não é novidade para você, porque em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E através da palavra, Ele criou tudo do nada. Porque Ele chama à existência coisas que não existem como se existissem. E você precisa crer nisso. Você crê que para Deus nada é impossível? Você crê que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós? Você crê nisso, querido? Então, se você crê, se prepare, porque Deus responde fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que esperam nele precisam crer que ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer encontrar fé aqui nessa noite. E se ele encontrar em fé em você, eu creio que situações começam a mudar através da tua atitude. Inclusive aquela mulher do fluxo de sangue, quando ele pergunta quem fez isso, ela diz, fui eu. Ele diz, filha, a tua fé te curou. Tem fé aí, querido? Então eu encerro dizendo que tem uma última direção. Muitos não vivem, de fato, os benefícios da soberania de Deus, porque vivem em meio ao alvoroço. Diga, alvoroço. Você pode ler comigo do 38 ao 41, e aqui nós vamos encerrar essa palavra. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento?
a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. O que está acontecendo é que Jesus está preparando o ambiente para o milagre. Tem milagre que não acontece porque o ambiente não está preparado. A gente não prepara o coração, não prepara a mente. O ambiente tem que estar preparado. Então, ele começa a direcionar a narrativa. Aqueles amigos de Jairo chegam contando uma verdade. Eles chegam contando uma verdade, era um fato. A menina morreu, mas Jesus, fazendo pouco caso deles, de Jairo, olha para mim. Eu sei que eles estão dizendo que ela morreu, mas eu estou dizendo para você não temer e somente crer. E ele então não deixa ninguém segui-los, eles seguem para a casa de Jairo. Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo seguem na direção daquela casa. E quando eles vão chegando próximo da casa, eles começam a ouvir gente chorando, gente lamentando, e como diz o texto, em alta voz. Naquela época, irmão, o velório era na hora que morria. Então, o povo já estava se reunindo na volta da casa de Jairo, já para levar o corpo. A menina morreu, nós só viemos aqui chorar, e eles lamentavam, e lamentavam muito, em alta voz. E naquele momento, o texto diz, percebendo Jesus que havia um alvoroço, ele chega para eles e diz assim, na versão de hoje, vocês estão fazendo esse drama todo por quê? A menina não morreu não, está só dormindo. E o texto conta que do choro, eles vão para o riso. E eles começam a rir, começam a debochar. E aí, Jesus manda todo mundo sair. E entra na casa de Jairo, com os discípulos, com o pai e com a mãe. E quando ele entra ali, o texto diz que ele segura na mão da menina e diz, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela levanta na hora. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus eliminou todo o alvoroço que gerava incredulidade na vida de Jairo. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Tem coisa que você ainda não viveu com Deus, porque você tem sido influenciado pelos alvoroços que estão perto de você. Gente que não ouviu de Deus o que você ouviu. Gente que não teve a visão que você teve. Gente que não recebeu de Deus o que você recebeu. E por causa disso, essas pessoas falam, e às vezes não falam por maldade, mas simplesmente falam, e um alvoroço vai sendo criado, e muitas vezes, quem não crê no milagre atrapalha o ambiente do milagre. E você precisa tomar uma decisão de sair do meio do alvoroço. Alvoroço nesse texto significa excesso de agitação, tumulto, inquietação, ato ou comportamento apressado, pressa, inquietação. Irmãos, imagina, Jairo já sabia que a filha estava morta, ele chega e tem uma multidão chorando, lamentando, gritando. Isso, sem dúvida alguma, é algo pesado. Queridos, tem uma coisa diabólica, é essa maldita dessa inquietação, desse pessimismo desesperado, dessa ansiedade descontrolada, pessoas ansiosas o tempo inteiro, e é uma preocupação que não passa. Eu contei uma vez que eu estava jogando bola e eu acabei virando o tornozelo, e aí eu saí daquele momento do jogo ali para me recuperar. Aí alguém que estava do lado falou assim, ô pastor, é tornozelo? Eu falei, foi. Aí ele, tornozelo tem muito ligamento, quando ferra, ferra tudo, já era. Eu falei, tá amarrado, irmão. Não era nem irmão não, mas virou na hora, né? Levantei e voltei pro jogo. Depois eu descobri que ele já tinha feito 3 cirurgias no joelho. As pessoas entendem as circunstâncias pela ótica dos traumas que marcam a vida delas. Mas eu não tenho trauma na minha vida, o que marca a minha vida é o que Jesus fez por mim na cruz. E ele diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele diz por mim, o que direi, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas diante de todas as coisas, vocês são mais que vencedores. Eu creio nisso, mas você tem que sair do meio do alvoroço. Sai do meio do alvoroço. Tem gente que se você disser, olha, quero falar contigo mais tarde. Acabou o dia, irmão. Acabou o dia para essa pessoa. Meu irmão, enquanto você não falar, essa pessoa não tem paz. O alvoroço é representado pelas vozes que te confundem. São as vozes que te influenciam para longe da vontade de Deus. Para longe da vontade de Deus. O alvoroço foi o que aconteceu em Cades Barneia. O povo está vendo,
está na fronteira da terra prometida. E aí eles enviam os espias. Quantos foram? 12. 10 voltam com um relatório bem negativo, dizendo: aqui, a terra é boa, olha aqui o cacho de uva que a gente trouxe, 2 homens tiveram que carregar, mas o problema é que lá é habitado por gigantes, eles são muito numerosos, não vai dar para a promessa de Deus se cumprir, a terra não vai ser nossa. Não vai ser nossa. O texto conta, lá em Números 13, que aquele povo que ouviu aquele relatório negativo começou a chorar em alta voz até de manhã. Eles se desesperaram por causa do alvoroço de 10 homens. Mas tinham 2 homens, você lembra o nome deles? Josué e Caleb. Eles ouviram o relato negativo. Eles viram a mesma terra que eles viram, só que a visão deles foi diferente. Eles disseram: olha, a terra é farta, ela mana leite e mel, ela é maravilhosa, tem gigante lá, eles são numerosos mesmo, mas o nosso Deus diz que a terra é nossa, e se ela é nossa, então subamos e tomemos posse dela. Subamos e tomemos posse dela. Deus está te chamando a subir e tomar posse daquilo que Ele tem para você. Saia do meio do alvoroço, confie na soberania dEle, porque eu creio que talvez o milagre não seja de cura, mas Ele pode ser de ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu queria que você refletisse nessa palavra. Bilwan, pode subir aqui, por favor. Eu queria que você refletisse nessa palavra. O que Deus está liberando sobre você nessa noite é algo muito real, irmão. Na verdade, nós estamos vendo aqui os relatos da nossa vida. Muitas vezes eu e você somos Jairo. Muitas vezes nós somos também aqueles que não viram os milagres em Cafarnaum. Talvez. Mas eu sei que existem algumas pessoas aqui que hoje precisam começar uma nova etapa de fé. Uma nova etapa. Você precisa alinhar a tua caminhada com o Senhor. Nós vamos ministrar uma música. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e que você refletisse sobre essa palavra e que você dissesse: Deus, me ajuda a entender o que o Senhor está sinalizando para a minha vida. Eu quero sair daqui com clareza. Nesse momento, ore ao Senhor, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e tenha um momento com Ele, em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Se essa é a declaração do seu coração, fique de pé e cante em alta voz, em nome de Jesus. a minha fonte. Levante suas mãos, levante a sua voz e declare: você está em Cafarnaum, Jesus está passando e Ele está procurando os adoradores, aqueles que se humilham diante dEle e reconhecem quem Ele é. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero falar com você. Existem pessoas que precisam começar uma nova etapa com Cristo hoje. Hoje é tempo de você tomar uma posição com Ele.
de você responder ao que Ele deseja fazer na sua vida, ao que Ele deseja liberar sobre a sua história. E para que isso aconteça, você tem que fazer a sua parte. Então eu quero chamar todos aqui presentes a nesse momento repetir uma oração. Não precisa ser em voz alta, mas pode ser no fundo do coração, fechando os seus olhos e dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que é tempo de recomeçar. Eu reconheço que tomei decisões fora da tua vontade, mas hoje, nesse lugar, eu decido me arrepender dos meus pecados e começar uma nova história com a tua condução e na direção dos teus milagres, das tuas promessas e dos teus presentes para a minha vida. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja